Inicialmente, isso é um plano de aula para o quarto ano, né, do ensino fundamental 1, e esse plano ele tem o objetivo de desenvolver o conhecimento sobre as formas geométricas, né, conhecer faces planas e não planas, né, no mundo físico, objetos e outras coisas do mundo físico que se relacionam com essas formas geométricas, né? Aí temos as habilidades. As habilidades, segundo a BNCC, são classificar e comparar figuras planas, triângulos, quadrados, retângulos, trapézios e paralelogramas em relação aos seus lados. Também associar figuras geométricas espaciais como cubo, blocos, retângulos e pirâmides, cones, cilindros e esferas, né? O que eu pensei para essa aula, né, de matemática para o quarto ano, foi de que a aula inicialmente seria explicado o que são as formas geométricas, né, que eles têm inicialmente, né, eles têm o contato somente com as figuras planas, né, que é o quadrado, o círculo, o retângulo, né? E nessa fase do conhecimento, eles vão aprender as outras partes dessas figuras geométricas, né? Como elas deixam de ser planas para se tornar não planas, né? E onde elas estão no nosso dia a dia. E onde elas estão no nosso dia a dia. Com isso, né? Depois de dar ênfase no assunto, explicar bem, com conteúdo impresso e também com o conteúdo do livro didático, né? Eu vou partir para prática, que é onde coloca as figuras impressas, onde eles vão recortar, vão colar e vão ver como elas se tornam de planas para não planas, né? Transformar um retângulo em uma caixa, transformar um triângulo em uma pirâmide, transformar também um retângulo em um cilindro, né? Utilizando também os círculos para fechar essa figura, viu? Depois de toda esse estudo e essa prática das formas geométricas, nós vamos partir para uma atividade escrita e oral, onde eles vão ter que explicar cada figura deles. Ou seja, cada criança vai ficar com uma figura, né, onde ele vai ter que recortar e montar. Depois ele vai ter que dizer o nome dessa figura, tanto quanto ela plana, como ela também não plana, né? Como ela se torna. Explicar o nome dela e também falar em que outros sentidos, em que outros lugares a gente pode ver essa dita figura. Depois eles vão ter que fazer uma atividade impressa, né, onde eles vão exatamente fazer isso. Escrever o nome da figura, eles vão ver a figura na atividade, vão escrever o nome dela, vão dizer quantas faces essa figura tem, quantas vértices essa figura tem, né? Eles vão demonstrar todo o conhecimento que eles adquiriram durante a aula, viu? Eles vão ser avaliados exatamente nisso, com a participação e também com o entendimento do que eles entenderam, o que eles aprenderam disso, o que eles viram durante a aula. Então, a avaliação deles vai ser de 3 formas, né? O entendimento deles, né, que eles vão expressar oralmente, vão praticar também, eles vão fabricar, né, as figuras, vão fazer elas, né, e depois eles vão fazer uma prova escrita, uma atividade escrita, aliás, né. E eu vou utilizar, né, nisso tudo, papel, tesoura, impressos, livro didático, quadro, viu? E também, né, tem aí na descrição as referências que eu utilizei, e nessa mesma referência eu